Você sente que só é alguém quando está com outra pessoa? Como se, longe dela, sua existência perdesse sentido e a vida ficasse sem graça. Essa sensação, embora comum, revela algo mais profundo do que uma história de amor. Revela uma tentativa desesperada de preencher um vazio existencial que nem sempre conseguimos nomear. A dependência emocional, muitas vezes, é uma forma silenciosa de anestesiar um sofrimento não nomeado que nos acompanha desde muito antes da vida adulta. Essa dor não começa no relacionamento atual. Ela nasce nas experiências da infância, quando o amor era sinônimo de sobrevivência. Crianças que cresceram sem segurança emocional aprendem a implorar por afeto com gestos invisíveis, agradando, se moldando, desaparecendo. Essa fome afetiva atravessa o tempo e se projeta em vínculos amorosos. Mas o que parece romantismo é muitas vezes compulsão emocional disfarçada, uma tentativa simbólica de refazer, no presente, uma ligação que nunca se completou no passado. O que muitas vezes se chama de amar demais pode ser, na verdade, falta de personalidade. Quando a identidade do sujeito se dissolve na relação, ele deixa de existir como indivíduo, vira extensão do outro. E é por isso que o medo da perda paralisa, gera pânico, tira o ar. Não se trata apenas de medo de ficar só, mas de perder o chão que sustenta o pouco de si que ainda resta. A dependência emocional não é sobre o outro. É sobre um eu fragilizado, que tenta se sustentar em bases instáveis. Enquanto essa fragilidade não for encarada, a relação deixa de ser escolha e vira vício. E tudo o que é vício tem uma lógica: anestesiar. A dependência emocional, nesse sentido, não é falta de amor, mas uma fuga da realidade, uma substituição simbólica da própria vida por uma relação que sirva de amparo, direção e identidade. Mas nenhum amor que custa a liberdade de existir pode ser considerado saudável. Esse é o ponto de ruptura onde a cura começa, quando o medo de se perder no outro se transforma em vontade de reencontrar a si mesmo. Na infância, amor é sobrevivência. O bebê que não é tocado, alimentado ou acolhido não apenas sente tristeza, ele corre risco de vida. Esse vínculo essencial entre cuidado e existência molda a forma como o cérebro associa afeto à segurança. Quando há abandono, rejeição ou negligência, a criança aprende que amor é algo frágil, incerto, doloroso. E essa percepção se enraiza de forma tão profunda que, mesmo depois de crescer, o corpo ainda reage como se perder o outro fosse o fim do mundo. A dependência emocional é esse padrão infantil traduzido em linguagem adulta. A pessoa não deseja apenas amar. Ela precisa desesperadamente ser amada, porque no fundo acredita que sem o outro ela não vale, não existe, não sobrevive. Essa colagem inconsciente entre amor romântico e apego infantil distorce a relação. O parceiro vira pai, mãe, salvador. A ausência do outro ativa sensações primitivas de abandono. Não é tristeza comum, é desespero. Não é ciúme, é pânico. Essa infantilização do amor nos aprisiona num modo de funcionar regido pela insegurança. A relação deixa de ser uma escolha entre dois adultos e vira um campo de provas. A cada momento é preciso garantir que o outro ainda ama, ainda está ali, ainda valida sua existência. Qualquer sinal de afastamento já é interpretado como ameaça de abandono. A pessoa não enxerga o outro como um indivíduo livre, mas como uma âncora emocional que, se solta, leva junto sua identidade. Enquanto essa raiz não for reconhecida, a relação vai girar em torno de controle, medo e fantasia. Não há liberdade interior nesse arranjo, apenas tentativa de preencher um vazio com a presença alheia. E essa presença, por mais constante que seja, nunca será suficiente. Porque o que falta não é o outro, é a própria segurança interna. A vontade de sentido foi projetada no parceiro, e a reconexão interna só acontece quando esse padrão infantil é trazido à luz, com coragem e compaixão. Amor saudável é o encontro entre dois inteiros, não a fusão de dois vazios. Ele nasce da escolha, não da necessidade. Diferente do apego infantil,
O amor maduro não exige que o outro funcione como muleta emocional. Ele permite a convivência com a diferença, com o silêncio, com a ausência. Quando existe maturidade afetiva, há espaço para discordar sem destruir. Há conflito sem ameaça de abandono. Há liberdade sem desamor. Numa relação madura, o vínculo não sufoca, ele respira. Cada um tem espaço para continuar crescendo sem medo de perder o afeto do outro. A individualidade é preservada. Você pode ter dias ruins, mudar de ideia, querer um tempo sozinho, sem que isso ameace a estrutura da relação, porque o vínculo não se sustenta mais na carência, mas na presença, não mais na compulsão emocional, mas na escolha consciente de estar junto. Quando o amor é adulto, a dor da separação continua existindo, mas não corrói a estrutura do eu. Há sofrimento, sim, mas não há desintegração. Isso acontece porque a identidade não está colada no outro, mas enraizada em quem você é. Há uma paz interior que protege o vínculo do desespero, e essa paz nasce da consciência de que a sua vida tem sentido com ou sem o outro, que você pode sentir dor sem ser engolido por ela. Amar não deve custar a si mesmo. Quando o amor se transforma em prisão, algo já deixou de ser amor. O amor adulto se constrói sobre a liberdade de escolha, sobre a dignidade mútua e sobre o respeito aos próprios limites. Ele é, acima de tudo, um solo fértil para o florescimento de duas existências, não uma tentativa desesperada de preencher um vazio. Esse é o critério. Quando há mais angústia do que serenidade, mais controle do que presença, é hora de reavaliar o que se está chamando de amor. Um dos primeiros sinais da dependência emocional é quando a vida passa a orbitar completamente em torno da outra pessoa. Os dias são planejados a partir dos horários dela, os desejos próprios se dissolvem nas vontades do parceiro e a sensação de presença individual desaparece. É como se, sem o outro por perto, o mundo perdesse a nitidez. Essa fusão emocional revela um abandono de si, um alerta silencioso de que a relação deixou de ser encontro e passou a ser refúgio para um vazio existencial. Outro indício profundo aparece na necessidade constante de aprovação. A autoestima parece frágil, como se cada gesto ou palavra do parceiro fosse capaz de validar ou anular o próprio valor. Quando há silêncio, cresce a dúvida. Quando há neutralidade, nasce o medo. A confiança interna desaparece, dando lugar a uma dependência invisível, onde qualquer expressão do outro vira um termômetro emocional. O vazio não preenchido pela própria consciência é ocupado pela expectativa desesperada de reconhecimento externo. Também é comum a idealização exagerada da pessoa amada. Pequenos abusos são ignorados, ausências são justificadas, desinteresse é interpretado como timidez ou estresse. A mente se recusa a enxergar a realidade como ela é. É uma distorção afetiva. Ao invés de ver o outro como um ser humano imperfeito, o coloca num pedestal que o torna intocável. E por isso mesmo perigoso. A fantasia de amor perfeito se impõe sobre os fatos. E assim, o sofrimento é perpetuado sob a forma de esperança. Há ainda o medo insistente de ser abandonado, mesmo quando não há indícios reais. Qualquer mudança de tom, atraso ou distração, do outro acende um alarme interno. Esse pavor de perda faz com que a pessoa entre num estado de vigilância constante, como se estivesse sempre prestes a ser deixada para trás. Não se trata de ciúmes comuns, mas de uma ansiedade enraizada. O tipo de medo que não nasce no presente, mas que carrega a memória de uma dor antiga, mal curada e jamais elaborada. Por fim, instala-se uma sensação de que é preciso pedir permissão para existir. Decisões simples, como o que vestir ou quem encontrar, passam a depender do aval do parceiro. A liberdade pessoal é trocada por uma obediência sutil, disfarçada de cuidado, e pouco a pouco a própria vontade se esvazia. Esse padrão revela algo mais profundo, uma desconexão com a própria consciência, um abandono da liberdade interior em troca de uma suposta estabilidade emocional. E isso tem um custo. O apagamento do eu. Viktor Frankl dizia: entre o estímulo e a resposta há um espaço.
Nesse espaço reside o nosso poder de escolher nossa resposta. A dependência emocional nasce quando esse espaço é estreitado até desaparecer. Em vez de consciência surge o impulso. Em vez de escolha, a reação. Amar se transforma em necessidade, e toda vez que alguém nos trata com frieza ou se afasta, reagimos sem pensar, como se estivéssemos em risco de vida. Recuperar esse espaço entre o que nos atinge e o que fazemos com isso é o começo da liberdade interior. O primeiro passo nesse processo é construir uma vida com sentido que vá além da relação. Quem você é fora do amor? O que te move, emociona, convoca a vida? Quando tudo gira em torno do parceiro, a missão interior se apaga, e com ela a identidade também. Reconstruir essa base é um gesto de coragem. Não é sobre rejeitar o amor, mas resgatar aquilo que foi abandonado em nome dele, seus valores, seus projetos, sua visão de mundo. A cura emocional começa no momento em que você volta a se colocar como sujeito, não como satélite de alguém. Em seguida, é necessário fortalecer vínculos fora do eixo da relação. Isso significa reencontrar amigos, buscar comunidades, aprofundar laços espirituais ou familiares que foram deixados de lado. A dependência cresce na ausência de apoio. Alternativo. Como uma planta frágil que só sobrevive ao sol de uma única direção. Diversificar os afetos é diversificar os sentidos da existência. Quando há presença afetiva ao redor, o medo de perder uma única fonte de amor diminui, e isso cria um chão mais firme para caminhar. O terceiro movimento envolve assumir pequenas decisões sem terceirizar o critério. Decidir sozinho onde ir, o que vestir, como passar o dia. Reapropriar-se dessas escolhas é uma prática diária, de autonomia emocional. E, por fim, é preciso observar e desmontar os padrões infantis. Aquele tom de voz suplicante, o medo irracional de errar, a vontade de agradar a qualquer custo. Tudo isso precisa ser olhado com gentileza, não com julgamento. Porque não se cura uma criança ferida gritando com ela. Cura-se oferecendo algo que ela nunca teve. Segurança interior, consciência e presença. Sentir dor diante de uma perda é humano. Sofrer por amor também é. O que adoece não é o sofrimento em si, mas a prisão que construímos ao redor dele. Quando a relação se torna o único motivo para continuar, algo se rompe dentro. O amor deixa de ser ponte e vira algema. É aí que a dependência emocional revela seu rosto mais cruel. Ela não quer apenas companhia, ela quer apagar a solidão que sentimos de nós mesmos. Mas essa solidão não se resolve com o outro. Ela exige um retorno, um reencontro, um mergulho. Talvez o que você esteja procurando não seja mais amor, seja a sua própria presença. O retorno à sua consciência. O resgate da sua vontade de sentido. Porque enquanto a ausência do outro continuar definindo sua existência, a liberdade permanecerá distante. E não há cura emocional sem liberdade interior. É nesse ponto que a jornada vira, quando você entende que é possível sentir falta e ainda assim continuar inteiro. Que a dor não nomeada não precisa mais ser negada, ela pode ser ressignificada. Viktor Frankl dizia que a última das liberdades humanas é escolher nossa atitude diante do que nos acontece. E mesmo quando não podemos mudar a situação, ainda podemos mudar nossa postura diante dela. Existe um espaço, estreito, mas real, entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora a reconexão interna. É ali que a autonomia começa. E quando esse espaço é reconhecido, você percebe que não precisa mais reagir como antes. Pode respirar, pode escolher. Você não precisa mais desaparecer para ser amado. Não precisa mais se apequenar para caber no afeto de alguém. Pode amar sem submissão. Pode ser inteiro e, ainda assim, construir vínculos profundos. Porque o amor que vale a pena não é o que exige sua entrega total, mas o que respeita seu retorno a si. E esse retorno é o que no fim torna qualquer amor possível, inclusive o próprio. Nenhuma dor se transforma em maturidade sem passar pelo desconforto da verdade. Reconhecer que se está emocionalmente dependente de alguém não é fraqueza.
é o primeiro passo de uma reconexão corajosa com a própria história. É ali, onde antes havia fuga, que nasce a missão interior de viver com mais consciência. Presença e liberdade. Talvez você ainda sinta medo e tudo bem. A liberdade emocional não é a ausência de dor. É a decisão de não se entregar a ela sem questionar. É a coragem de ocupar esse espaço entre o que te afeta e o que você escolhe fazer com isso. Esse espaço é sagrado. E é nele que sua paz começa a germinar. Você pode reconstruir a si mesmo, sem precisar desaparecer em ninguém. Pode amar com dignidade. Pode sofrer sem se anular. Pode existir por inteiro. E esse é o tipo de amor que liberta. Aquele que começa com a escolha de permanecer em si, mesmo quando o mundo lá fora insiste em te puxar para longe. Se isso fez sentido para você, compartilhe com quem também está tentando se reencontrar. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e siga com a gente nessa jornada por uma vida com mais sentido, mais verdade e menos máscaras. A cura não é um destino, é um caminho, e ele começa no próximo passo.